Bem-aventurados ao nosso podcast diário. A audiência é a nossa maior motivação. Maria Soledade leva aqui sobre o sexo espírita, baseando na questão 200 de O Livro dos Espíritos, ter a resposta à pergunta que está: os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, que sexo depende da constituição orgânica. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados da afinidade de sentimento. Os espíritos da codificação não respondem nem por um sim, nem por um não, mas apenas dizem não como o entendeis, levando a que se compreenda que os espíritos têm sexo, mas não como nós conceituamos aqui na Terra, o que nos levaria a discernir sexo na vida material e na vida espiritual. Assim, aqui no planeta, o sexo é distintivo, por assim dizer, morfológico de homens ou mulheres. Essa forma é distintiva na vida física. Nós o que conhecemos é essa situação que é comum, identificadora do ser humano, masculino ou feminino. Agora, para entender o sexo dos espíritos, nós temos que deslocar a nossa visão desse campo estritamente físico, projetá-lo no campo ilimitado do espírito mortal. Então, para a doutrina espírita, o ser principal é o espírito, que usa, que se serve de um corpo físico, mas o espírito é o comandante absoluto. É o que sobrevive após a morte do corpo físico, com sua sensibilidade, com seus recursos morais, intelectuais, caráter, hábitos, numa individualidade que o caracteriza, demonstrando que as qualidades ou deficiências que exterioriza não são produto de glândulas e hormônios, mas de uma química mental. Como tal, os órgãos sexuais são passivos, obedecem ao comando da mente. Não é prazer de momento, é permuta de energias que, na essência, são energias divinas, tendo como base a lei de atração, que se manifesta em todos os seres. Os órgãos genitais masculino e feminino são instrumentos do espírito através da ação mental. Perdendo o corpo físico, o espírito nada perde de imediato da sua sexualidade, característica e maneira de ser. Nessa vida espírita, tanto, o espírito não tem sexo como o da organização física, pois no corpo espiritual não possuem os mecanismos da fecundação, possibilidades de reprodução entre eles. Então, nesse mundo, distingue-se o homem ou a mulher segundo suas organizações específicas, suas expressões particulares, destacadas principalmente, nós poderíamos ver através de todas as obras de André Luiz, na qual ele descreve bem essa atração energética do namoro, noivado, nas uniões matrimoniais, uma vez que a sexualidade continua viva. No nosso mundo, confunde-se sexo e sexualidade, sendo que esta necessariamente precisa ir acompanhada do sexo. Ela é característica geral experimentada pelo ser e não pela relação sexual. A sexualidade em cada ser será a soma das qualidades adquiridas no corpo de homem ou de mulher, no qual o campo mental determina as condições da masculinidade ou da feminilidade. E a dualidade desses campos não constitui contraste, pelo contrário, constitui equilíbrio absoluto.
harmonia na própria razão evolutiva. Daí, dir-se que tanto os campos masculino quanto femininos possuem dentro dos seus próprios conteúdos forças sexuais opostas dominadas. Isto quer dizer que a zona em evidência masculina e feminina mantém sua preponderância, enquanto que a oposta fica aqui como temporariamente sombra, porém, sexos nos outros campos. E é nesse equilíbrio de forças que a evolução vai se firmando. Como somos continuadamente chamadas ao aperfeiçoamento, é natural que a nossa vida mental não estacione. Habitando um corpo de fisiologia masculina, faz com que a nossa estrutura mental assimile valores novos, tanto a posição mental do espírito, estou naquela posição, não é fixa, mas transitória, através da qual o espírito vai acumulando as qualidades dos dois sexos, enriquecendo-se como ser imortal que é, e passa a apresentar-se características masculinas e femininas, não na organização física, mas na estrutura mental, manifestando. Desse modo, nós vamos ver que à medida que o espírito vai atingir graus mais altos da evolução, ele vai desgastando as características acentuadas dos sexos, porque elas vão se fundindo para se surgirem nas expressões mais belas e isso ocorrerá espontaneamente. E o indivíduo deterá as qualidades nobres dos dois sexos, refletindo em si as qualidades avançadas da perfeição. Nesse momento, portanto, ele não apresenta características masculinas ou femininas como conhecemos na Terra, mas a síntese gloriosa dessas virtudes em plena total plenitude da luz da sabedoria. Então, nas esferas espirituais, significa macho e fêmea, órgãos masculinos ou femininos, funções sexuais, sim, qualidades das quais o amor fulge pleno, baseado nas afinidades do sentimento. Nós ficamos aqui até o próximo episódio e a Mãe Querida nos abençoe e guarde a todos.